Senta aqui, vamos conversar? Hoje a gente vai ler o capítulo 5 do livro de Levítico. Estamos agora no 5º dia, glória a Deus. E antes da gente começar, a gente vai orar, como vocês já sabem, né? Porque a gente não tem entendimento da palavra pela gente. A gente pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, não vai ter entendimento da palavra, não vai entender nada da Bíblia. Mas se você orar e pedir discernimento, entendimento para o Espírito Santo, aí você tem o entendimento da palavra, segundo a vontade dele, que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, grandioso, esplendoso, Senhor majestoso, brilhante, forte. Senhor, eu te amo, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para poder me render a Ti, Pai. Pai, eu estou aqui, Senhor, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja aqui comigo. Quero te pedir que o Senhor esteja na casa dessa pessoa que está assistindo o vídeo, ou no carro, ou na cozinha, ou no trabalho, onde quer que essa pessoa esteja, na praia, Senhor, eu não sei. Mas o Senhor sabe que o Senhor esteja nesse lugar e que Teu Santo Espírito tome todo o lugar, porque o Senhor é poderoso e é capaz. Senhor misericordioso, eu te peço, Pai, que Tu venha nos dar entendimento da Tua Santa Palavra, através do Teu Santo Espírito, que a gente leia a palavra e entenda segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, Pai. Pai, que essas palavras elas fiquem no nosso ser e que elas cresçam e frutifiquem e floresçam como uma semente fértil, e não que elas sejam passageiras, Pai, que elas sejam eternas, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que aqui não seja eu falando apenas com as minhas vivências, com a minha cabeça, com a minha boca, Pai, mas que seja o Senhor falando através da minha vida, com quem quer que seja, Pai. Eu sei que o Senhor pode, que o Senhor é capaz e que o Senhor vai enviar esse vídeo para aquele que precisa ouvir a Tua voz, Pai. Que seja feita a Tua vontade, porque toda legalidade, todo o poder, toda a autoridade é do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, amém. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vocês sabem que quando a gente vê uma pessoa pecando, ou a gente tá ali naquele lugar e a gente não fala nada, a gente fica bem caladinho, a gente de certa forma tá consentindo com o que tá acontecendo, né? Quando você não dá a sua opinião, quando tem um monte de gente falando e você tá vendo que as pessoas estão falando coisas absurdas, e aí você resolve ficar calado às vezes, e você acha assim, não vou me posicionar, isso já é um posicionamento. Quando você tá vendo que uma pessoa ela tá indo para um caminho de morte, que ela tá indo para um caminho que não é o caminho de Deus, porque tudo que é contrário a Deus é contrário à vida, então é um caminho de morte. Se essa pessoa tá indo para esse lugar, você tá vendo, mas você não tem coragem, porque você tá com medo, porque você tá com vergonha, porque você, seja lá qual for o motivo, você não tem coragem de falar a verdade para essa pessoa, de ser usado para poder libertar essa pessoa de alguma forma, você tá consentindo com o que ela tá fazendo, você tá se posicionando contra essa pessoa, de certa forma, e sendo assim contra Deus. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Interessante que eu acabei de falar sobre vida e o que Deus é a vida e tudo que não tem Deus é a morte. E exatamente isso que está falando aqui. As pessoas não podiam tocar em coisas mortas porque elas eram impuras e elas não tinham a vida que vem do Senhor. E tanto é que Jesus, quando ele vai curar o filho da viúva, se eu não me engano, que é um menino jovem, que ele tá passando e ele vê o caixão e a mulher chorando muito, ele sente misericórdia e ele vai lá e toca no caixão. E o menino, ele é ressuscitado, curado não, ele é ressuscitado. Ele estava morto, Jesus encosta no caixão e o menino é ressuscitado, ele ganha vida naquele momento. Você vê que Jesus, mesmo sendo Deus poderoso, maravilhoso, ele respeitou a lei, que é essa lei da época. Não podia tocar em nada que era morto. E ele tocou no caixão e o menino viveu. Então, se o Senhor, é mais uma reflexão até, se o Senhor, que é Deus, ele respeita a lei. O Senhor Jesus, como homem, teve a humildade de vir aqui e de respeitar a lei. Como que você não vai respeitar a lei? Como que eu não vou respeitar a lei? É muito importante que a gente respeite a lei. É muito importante que a gente, como cristãos, a gente faça as coisas certas, como elas devem ser. Cristo é vida. O Senhor, nosso Deus, ele é vida. A gente, quando morre, a gente não morre, pronto, acabou. A gente morre em corpo, mas o nosso espírito, ele é puxado para uma vida eterna, ele é salvo.
graças a Jesus. A gente tem a vida eterna. Então, se Jesus venceu a morte, se Jesus desceu lá no inferno, tirou a chave da mão do diabo e ainda converteu muitos dos que estavam lá, ainda não tinham tido a oportunidade de conhecê-lo, e subiu para o alto céu e está sentado no seu trono e está aqui comigo e está aí com você. Se ele é vida, todos nós temos vida nele, todos nós temos que ir pelo caminho da vida, e tudo que vai de encontro a isso é morte, é trevas, é escuridão. Então por isso as pessoas não tocavam em coisas mortas. Como a gente vem conversando esses dias, quando a gente peca, a gente se suja, né? E aí a gente pede perdão e a gente é liberto, porque a gente tem a salvação que vem de Jesus, que é a vida. Se alguém tocar em impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Essa coisa do juramento, ela é muito complexa, porque a gente às vezes fala como um modo de dizer, sabe? A gente fala, eu juro isso, eu juro aquilo outro. Só que vocês sabiam que jurar é errado? Jurar é pecado? Porque não tem como você jurar que você vai fazer algo, porque você não sabe um minuto à frente do tempo que você tá agora. Porque agora, se o Senhor resolver que tá bom, que esse foi o tempo que eu tinha que estar aqui na Terra, que eu tenho que ser levada agora para os altos céus com Ele, porque eu creio que quando eu morrer eu serei levada graças a Jesus Cristo. E a gente aqui lê a Bíblia, a gente aqui estuda, a gente aqui conversa, para que você também tenha essa certeza quando você morrer. Que quando você morrer, o Senhor vai te levar junto dele, assim como eu tenho. Então, se agora o Senhor resolver que chegou a minha hora, Ele vai levar a minha vida para Ele, para uma vida eterna com Ele. Então, eu não posso jurar que daqui a 5 minutos eu vou ali e vou fazer a comida. Ou que daqui a 5 minutos eu vou passar a vassoura aqui em casa. Eu juro, daqui a 5 minutos. Isso está errado. Eu não tenho controle sobre o tempo. Apenas o Senhor tem controle sobre o tempo, sobre todas as coisas. Então, isso é uma mentira. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Você entende que você não precisa trazer uma ovelha, você não precisa trazer... Se essa não for a tua condição, você traz o que você tem. Quantas vezes você já sentiu tanto e você não conseguia falar uma palavra com o Senhor? Você ajoelhou no chão e você não conseguia falar uma palavra com o Senhor. Você acha que o Senhor não te entende? Você acha que Ele não te conhece? Ele sabe até onde você consegue, até onde você aguenta. E aquela vez que você ajoelhou e chorou, aquela vez que você falou, Senhor, eu não tô conseguindo, que você foi sincero com Ele, aquela vez Ele tava ali, Ele tava te escutando, Ele tava recebendo, Ele tava te acalmando, tava cuidando de você. Mas é importante você ter essa disciplina. A gente não brinca com as coisas de Deus, a gente não brinca com Deus. Deus tem autoridade. E quando Ele fala que assim que você pecar, você tem que se arrepender e você tem que oferecer pra Ele, você tem que oferecer pra Ele. Essa é a lei. Essa é a vontade de Deus. Ele é toda a autoridade, Ele é todo o poder. Ele é amor, mas Ele também é poder. Ele é Deus, Ele é seu Pai, mas Ele é Deus. E Ele é o seu Senhor e você é serva dEle. Por mais que você seja filha amada ou filho amado. Então, a gente tem que... eu tô me sentindo assim, eu pequei, ou eu tô me sentindo culpada. Ajoelha no chão e fala com o Senhor. E se não conseguir falar, chora, mas se entrega para o Senhor. E falar a verdade para ele. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará a propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado 1 jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso,
porquanto é oferta pelo pecado. Ele o trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. No fogo. Você está vendo que o fogo ele é muito importante? É importante você queimar pelo Espírito Santo, é importante você estar sempre com o seu azeite conservado dentro de você, a sua unção, e você está queimando pelo Espírito Santo, e você pedir, Senhor, desce com o teu fogo sobre a minha vida. Eu quero estar queimando pelo Senhor, porque quando a gente queima pelo Espírito Santo, a gente não tem medo de nada, a gente não teme nada, a gente apenas vive com fé. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Aquilo que a gente conversou, acho que foi no primeiro vídeo, no primeiro dia que a gente começou com esse propósito, que as coisas que a gente oferece para Deus, elas são de Deus, mas Ele pode sim compartilhar com aqueles que estão no propósito ali fazendo a obra dele. Então esse aqui é o caso do sacerdote, aquele que tem parte com Deus, recebe de Deus. Então, tudo bem, essa foi uma oferta e Deus aceitou, mas tudo que sobrou dessa oferta, o sacerdote ele tem direito, aquele que é de Deus, ele tem direito às coisas do alto céu, às coisas que Deus permite e reserva para ele. E isso é lindo e é maravilhoso. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa, consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa, pecando em qualquer coisa consagrada ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês que tudo é importante a gente consagrar a Deus? Mas não vá você consagrar uma coisa a Deus e depois você querer pegar com as suas próprias mãos e fazer o que você quiser e sujar aquela coisa que você consagrou a Deus, que é de Deus. E ele é puro. Não tem como você fazer sujeira, eu vou pegar, consagrar a Deus o meu negócio. Mas aí depois eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, vou economizar aqui de um jeito que não é legal, de um jeito que não é aprovado por Deus nem pela lei, mas está consagrado a Deus. Gente, isso não pode, isso é pecado. Você consagrou a Deus, é de Deus, honre a Deus com aquilo. Em tudo que você fizer, foi o Senhor que te deu, foi uma provisão de Deus na sua vida, então honre ao Senhor com as suas atitudes, com a valorização do que você está fazendo. Não desonre o Senhor, não suje as coisas dele. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Ele fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se a coisa que você consagrou a Deus foi o seu salário, se você é um dizimista, não vai você, não, esse mês aqui eu recebi, mas eu tava querendo fazer uma viagem, não vou esse mês dar o dízimo para Deus não, mesmo eu já tendo consagrado a ele, mesmo eu tendo falado para ele que todo mês eu iria dar essa parte do meu salário, esse mês eu acho que eu vou economizar, que eu quero fazer uma viagem e tal. Não mexe no que é de Deus, não tenta ganhar com Deus, ele é Deus. Você está se enganando, ele está vendo todas as coisas. Isso é tão mesquinho, isso é tão sujo, sabe? Isso é tão feio. Pede perdão para ele, porque ele entende as nossas carnalidades, as nossas quedas. Mas pede perdão de todo o seu coração e se rende a ele e não faz mais isso. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção. A ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Nós, como conversamos ontem, estamos propícios ao pecado, mas nós não podemos nos contentar com isso. A gente não pode se contentar. Se a gente pecar, a gente pede discernimento para o Espírito Santo para que a gente consiga entender, consiga perceber isso. E também ele incomoda o nosso coração se ele tem intimidade com a gente. Então você percebe o seu pecado e você logo se arrepende. Não demora para se arrepender do seu pecado, porque a gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente sabe que logo ele vai voltar, mas a gente não sabe se vai ser agora. Você quer ser uma noiva, como a parábola do noivo, né? Que tem as noivas prudentes, que estão ali segurando as lamparinas delas, ou você quer ser aquela noiva insensata, aquela noiva louca,
que deixou a lamparina dela se apagar e quando o noivo chegou, ela não estava pronta. Quando Jesus voltar, você quer ser a pessoa que vai ser surpreendida pro bem? Meu Senhor, o Senhor voltou, obrigada. E ele vai falar, vem após mim, bendito de meu Pai. Ou você quer ser aquela pessoa que se surpreende e pensa, meu Deus, tá tudo desarrumado, eu tô toda desarrumada, e você perde a oportunidade de subir, de ter a vida eterna com Ele. E você perde a sua vida. Eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês, pra dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo fala comigo e pra gente estudar a palavra do Senhor juntos e caminhar juntos. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de vocês e também não vou ficar mentindo pra vocês, porque o que me importa aqui é servir ao Senhor e fazer exatamente o que Ele pede que eu faça. Eu aconselho que você leia esse capítulo que a gente leu hoje e que você medite e tudo que o Espírito Santo te revelar, tudo que você pensar durante esse vídeo, tudo que você quiser compartilhar comigo, fala aqui nos comentários que eu vou ler tudinho, tá bom? E é muito bom porque eu tô falando, mas eu quero ouvir de você também, é assim que funciona uma conversa. Um beijo e se amanhã o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo lendo o capítulo 6. A paz do Senhor!